Bom dia, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui no nosso canal, tá? E hoje nós vamos falar sobre o dia 31 de março de 1964. O dia que mudou o país, que se não fosse aquela data, o país talvez hoje não seria o que é, não teríamos a liberdade que temos hoje, certo? Se não fosse a atitude do povo naquele dia de ir para a rua, a família, né, a mulher, ir para a rua, todo mundo junto, cobrando, né, uma atitude das Forças Armadas contra o comunismo que estava prestes a se instalar no Brasil. Realmente, o Brasil hoje talvez não fosse o que é. A liberdade que nós ainda temos, a pouca liberdade que estão deixando, né, nós termos, talvez nem isso nós tivéssemos mais, tá? Então aqui esse vídeo você vai poder ver, né, um pouco das manchetes dos jornais da época, tá? Que hoje os jornais de hoje, mesmo os jornais que tinham na época, hoje fala totalmente diferente do que aconteceu na época, fala totalmente contrário do que eles mesmos na época colocaram, né, nas manchetes, tá? Você vai ver também fotos das manifestações, do povo da rua, a multidão que estava na rua, e numa época que não tinha rede social, né? Que o pessoal ia pra rua porque queria ir sem aquela organização toda que hoje é mais fácil, né? No celular você consegue reunir milhões de pessoas realmente num local, mas naquela época não. Naquele dia não tinha nada disso. Então era a revolta do povo, era a ajuda, né, dos meios de comunicações, ajuda da imprensa, né, para fazer esse chamado do povo, a ajuda da igreja, que também teve participação. Então hoje, aqui, se você tem alguma dúvida, se você escuta só aquele lado dizendo que foi golpe, ditadura, isso tudo, olha, vejam as imagens da época, as imagens que os próprios jornais postaram nas suas páginas, né, falando sobre o caso, tá certo? Então, hoje eles chamam de golpe, né, mas na época todos os jornais, toda a imprensa dizia que as Forças Armadas salvou o Brasil do comunismo, e essa é a verdade. Essa é a verdade. Não houve golpe, não houve ditadura militar, não. O que houve foi as Forças Armadas, como é o seu papel, se posicionaram e vieram para salvar o país de um mal que estava iminente. As Forças Armadas trouxeram a liberdade para o povo brasileiro. E o que houve, sim, foi um governo militar que, no período em que os militares estiveram no governo, houve um crescimento, houve construções de várias coisas importantes para o nosso Brasil, hidrelétricas, pontes, né, ponte de Niterói, crescimento, criação de empresas importantíssimas para o desenvolvimento do país. Façam uma pesquisa, não escutem só quem é contra falar, não. Como eu falei, hoje nós temos a internet, nós temos acesso à informação. Então, dê uma olhada nesse vídeo, olhe as imagens, olhe as fotos, né, das páginas do jornal, leiam as manchetes da época. Que hoje é mole chegar e falar, não, foi isso, foi aquilo, mas o mesmo jornal que hoje critica, que fala que foi isso, foi aquilo, no dia lá estava enaltecendo, estava elogiando, estava do lado lá, ó, junto com o povo
e junto com as Forças Armadas defendendo o nosso país e tirando o risco iminente do Brasil se tornar um país comunista. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E as Forças Armadas ficaram... Houve um período mais duro? Houve, é claro, porque o outro lado não entregou, né, o ouro fácil. Ele não queria perder, né, a chance de transformar o país num comunismo. Então houve enfrentamento, houve atos terroristas por parte de muitos políticos que hoje estão aí dizendo que defendem a democracia, estavam praticando atos terroristas na época. Então, as Forças Armadas precisaram, é claro, endurecer, precisaram ser mais rígidos, partir para cima, porque houve um enfrentamento. Quando dizem, as Forças Armadas fizeram isso, aquilo outro, olhem o que eles fizeram também. Por que as Forças Armadas tomaram as atitudes que tomaram, né, naquela época? Porque eles partiram para cima primeiro. Vejam aí, ó, tem ex-presidente, ex-ministros, políticos aí que já tidos importantes, né, no cenário da política nacional, faziam parte de organizações terroristas, organizações criminosas naquela época, que assaltavam banco, explodiam banco, matavam inocentes, sequestravam embaixadores, entendeu? Pesquise um pouquinho. Val Palmares, né? Quem fazia parte, o que eles fizeram, explodiram bomba em aeroportos, mataram militares, sequestraram embaixadores. Isso tudo eles fizeram. E não queriam que as forças legais que estavam a trabalho do país para salvar o país do comunismo não tivesse uma atitude firme e enérgica. Tinha que ter sim, para mostrar que não vão dominar, não vão tomar o país. Essa é a verdade. Isso que aconteceu, entendeu? Então, vejam, olhem as fotos aí, ó, da população, da multidão na rua, as fotos das manchetes do jornal. Analisem tudo, façam pesquisa. Há muito material na internet sobre isso. É claro que vocês vão achar muito material também criticando, falando mal, falando que houve tortura, foi golpe, foi ditadura, isso tudo. Mas sejam isentos e analisem o que se fala hoje, porque se falava na época. Se fosse tão ruim, ninguém teria dado apoio na época. Todo golpe militar não tem o apoio da população. Olhem aí, em todos os países que tiveram um golpe realmente militar, se a população estava na rua pedindo as Forças Armadas do país para tomar o governo. Nenhum. Sempre que existe um golpe militar, as Forças Armadas tiram o presidente do poder, assumem o comando sem apoio nem da população e muito menos da imprensa. O que aconteceu totalmente diferente no Brasil em 31 de março de 64. A verdade é que a população pediu a ajuda das Forças Armadas para salvar o país do comunismo, certo? E essa verdade tem que ser dita. Então eu peço a vocês que vejam o vídeo até o final, olhem as imagens, analisem as manchetes do jornal da época, certo? E compartilhe esse vídeo nos seus grupos aí, aquele parente, aquele familiar, aquele amigo que ainda tem dúvida, que fala, golpe militar, passa para ele, pede para mano, analisa aí, ó, as manchetes do jornal. Olha o que o jornal, na época, no dia que aconteceu, falava. Hoje eles criticam, condenam isso tudo porque perderam a mamata. Mas olha na época o que eles falavam, certo? E tirem suas conclusões, tá bom? E convido a todos vocês que não estão inscritos ainda a se inscrever
deixar o like, deixe seu comentário aqui no vídeo, tá certo? E vamos compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham realmente acesso à verdade, tá certo? Muito obrigado mais uma vez e aguardo vocês aqui para o nosso próximo vídeo, tá certo? Um abraço.